E aí, pessoal, então agora a gente está indo para a terceira parte da nossa jornada tripla essa semana, né? Então teve dois outros vídeos, um vídeo sobre lógica no período medieval e um vídeo sobre lógica moderna. Esse vídeo aqui é meio que um complemento, tá? É sobre quantificadores, ou seja, pode ser visto como uma continuação do vídeo sobre lógica moderna, tá? Em que a gente vai focar em um dos desenvolvimentos mais importantes da lógica moderna, que é o caso dos quantificadores. Tá? Então pode ser visto como uma continuação e é também interessante porque a gente já vai se acostumando com esses dois rapazes aqui, ó, que é o quantificador existencial, que é fácil de ver, né? Porque um é ao contrário, é de existencial. Vou escrever aqui, ó, existencial, né? Geralmente não, sempre você vai ter um x aqui, então para todo x, ou existe um x, tá? Ou então para algum x, é assim que você lê o codificador existencial. Vou botar minha câmera para cá. E esse outro rapaz aqui, que é mais estranho, é um A de cabeça para baixo, é o quantificador universal. Tá? Também geralmente vai ter um x aqui ou um y, alguma variável ligada ao quantificador. Tá? Então o quantificador existencial a gente lê como existe um x ou para algum x, pelo menos um x, enquanto universal é para todo x. Tá? Então isso aqui é uma aula que eu dei em outro curso, que era um curso de filosofia da linguagem, né? Então eu não vou pegar esses slides todos, eu vou pegar só a primeira partezinha, que é sobre os quantificadores, sobre a importância dos quantificadores, sobre o porquê que é relevante ter uma lógica com quantificadores, né? Então, qual é a grande novidade, a grande importância do cálculo de predicados de primeira ordem, por exemplo, em comparação com a lógica sentencial que vocês estudaram em lógica 1. Por que a gente tem uma lógica 2, né? Por quê? Já não basta a lógica 1? Então a gente vai pegar aqui essa primeira parte aqui, que é os quantificadores, e essa parte aqui a gente não vai falar, apesar de ser bastante importante, né? É uma aplicação, é um bom exemplo de aplicação dos quantificadores para uma questão filosófica, né? Mas só que no caso aqui a questão dos nomes próprios, né? Nomes próprios, nomes vazios, esse tipo de coisa, descrições definidas e tal, mas é uma questão mais de filosofia da linguagem do que propriamente de lógica, tá? Então, tentando aqui falar um pouco dos quantificadores, expressões quantificadoras marcam algum tipo de generalidade, né? Então, elas aparecem em várias categorias semânticas no português. Alguns exemplos, né? Todo, né? No caso, esse quantificador universal, ele pode ser lido como todos, né? Cada um, né? Também tem algumas diferenças, mas você pode ler também como para cada x, o universal. Alguns, aí no caso é o existencial, né? Então, o quantificador existencial, ele indica uma frase verdadeira quando tem pelo menos um, né? Quando eu falo existe um bombeiro, pelo menos um, né? Pode ter dois, pode ter três, pode ter quatro, pode ter 1000. A questão é que tem mais de um, né? Tem alguns, inclusive um só é suficiente para o existencial, tá? Muitos também é um quantificador no português, né? Esse aqui é diferente dos quantificadores do cálculo de predicados. Você poderia até ter uma lógica com esse quantificador. É meio complicado porque ele é meio vago, né? A maioria, né? Você pode definir esse daí a partir dos outros. Você pode ter lógicas em que esse quantificador seja primitivo, né? No caso do cálculo de predicados, como eu já disse, os quantificadores primitivos, na verdade a gente vai ver que só precisa de um dos dois, o outro você consegue definir a partir de um, né? Você pode ter só o universal e daí você define o existencial, ou ter só o existencial e daí você define o universal, né? Então esses são alguns exemplos de expressões quantificadoras, né? Todos, cada um, alguns, muitos, a maioria, poucos, etc. Né? São expressões que denotam algum tipo de generalidade, tá? Então, em português, essas expressões quantificadoras são combinadas formando frases quantificadas. Por exemplo, algumas maçãs, né? Há algumas maçãs no cesto, né? Algumas maçãs é uma frase, ou seja,
em filosofia da linguagem, lógica, né? Isso é uma coisa mais do inglês. Frase não é uma sentença completa, a frase é uma partezinha, uma parte de uma sentença. Todo objeto material, né? Às vezes você tem textos de metafísica que fala todo objeto material ocupa espaço, sei lá. Também é uma expressão quantificada. E essas expressões quantificadas ou frases quantificadas, por sua vez, elas são juntadas com algum tipo de predicado para formar uma proposição quantificada. Por exemplo, algumas maçãs são deliciosas, todo objeto material tem extensão, esse tipo de coisa, tá? Então vamos começar aqui, né, falando de novo um pouco de Aristóteles, né? Vocês lembram, a gente teve ontem, né? Estou gravando isso aqui sexta, então foi ontem a aula sobre lógica antiga, né? Então, expressões quantificadoras têm um papel central, fundamental na lógica de Aristóteles, né? Se você perceber aqui, as proposições categóricas, todas são quantificadas, né? Você tem aqui, ó, todo SCP, todo SCP. Aqui é uma expressão quantificadora. Nenhum SCP, isso aqui é outra, né? Algum SCP e algum S não é P, né? Então você já consegue ver aqui, já que eu falei um pouco do quantificador universal e existencial, que esses dois aqui são mais facilmente expressas com quantificador existencial e esses dois aqui com quantificador universal, né? Mas como eu falei, dá para expressar qualquer uma dessas com qualquer um desses quantificadores, só vai mudar com a maneira de expressar. Então, a gente falou lá que a silogística, a teoria da silogística de Aristóteles está nos primeiros analíticos, né, que está no livro que é a junção dos textos de lógica de Aristóteles, que é o órgão. Então, a gente não vai ter tempo aqui de falar da silogística em detalhes, né? Até eu já falei um pouco na outra aula, não tem porquê a gente voltar a isso daí. Mas, voltando um pouquinho, podemos dizer que Aristóteles investigou uma classe restrita de inferências, né, que ele chamou de silogismo. No silogismo, né, lembra que tem duas proposições categóricas, né, ou seja, uma dessas quatro aqui, que servindo como premissas e outra dela servindo como conclusão. A gente viu lá que ainda tem outros pontos para ser um silogismo, mas tem que ter três termos, sendo que um é o termo médio, que está presente nas duas premissas, tem um termo maior, que contém o predicado da conclusão, o termo menor, que contém o sujeito da conclusão, né? Eu falei, isso não é tão importante, tá? Era importante para a lógica de Aristóteles, porque essa organização era importante para ele fazer as provas dele. Para hoje em dia, no entanto, a gente vai aprender cálculo de predicados, a gente vai conseguir expressar a silogística de Aristóteles sem precisar decorar essas coisas, tá? Então, uma proposição categórica, como eu estava falando, você tem aqui uma proposição cuja forma gramatical é SCP, né? E aí você tem expressões quantificadoras modificando essa expressão, todo SCP, nenhum SCP, algum SCP, algum S não é P, né? Isso aqui não cai tão diretamente, mas essa expressão, algum S não é P, é equivalente a nem todo S é P, né? E aí você tem aqui, né, nesse caso aqui, nem todo, ela é mais facilmente expressa com universal, mas como eu falei, cada uma dessas aqui tem equivalências com universal e com existencial, vai depender só de como a gente vai organizar as negações, as operações que vai estar dentro. A gente vai ver tudo isso, né, com um pouco de dedicação. Vocês vão sair fera nisso, vão saber expressar todas essas proposições, entre outras, usando o cálculo de predicados, né? E aí a gente falou lá também dessa quadrado de oposições, né? Sendo que eu falei para vocês que o mais importante aqui, a relação mais importante é a relação de contrariedade, né? Então eu vou colocar aqui, eu vou expressar essas proposições em cálculo de predicados, só para a gente ver como é bem mais simples a gente perceber essas relações de contrariedade. Então, quando eu falo todo SCP, eu
estou falando o seguinte: para todo x, se x é S, então... peraí que minha setinha ficou horrível. Então, x é P, né? E quando eu falo algum S não é P, que eu falei que era equivalente a esse daqui, né? Nem todo S é P. Como é que escreve nem todo S é P? Não é o caso que para todo x, se x é S, então x é P. Então perceba que aqui você consegue ver, obviamente, que uma é negação da outra, né? Que aqui a gente tem uma operação de negação, essa operação está operando sobre o quê? Sobre toda essa fórmula. E essa fórmula aqui é a mesma dessa, né? Então o que você tem aqui embaixo, no algum S não é P, é simplesmente a negação de todo S é P. Então por isso que eles são contraditórios, tá? A negação de todo S é P é algum S não é P ou nem todo S é P. Já que nenhum S é P, então vamos começar por isso aqui, ó, algum S é P. Algum S é P, eu estou dizendo o seguinte: existe um x, que x é S e x é P, né? Existe um x que é S e P, algum S é P. Esse x aí que eu não sei quem é, mas existe um pelo menos que é S e P. Então perceba que aqui eu estou usando um condicional e aqui eu estou usando uma conjunção, tá? Então isso faz diferença. E nenhum SCP, como é que você expressa? Não existe um x que seja S e P. Então você consegue ver claramente que isso daqui, essa negação, ela está negando essa sentença toda, que é a mesma dessa. Então você consegue enxergar muito mais facilmente as noções de contraditório, né? A relação de contraditoriedade, né? Só que a gente viu também, quando a gente estava falando da lógica moderna, que a silogística de Aristóteles tinha algumas limitações importantes, né, para seu uso em matemática, né? Porque perceba, a lógica moderna ela foi desenvolvida para geralmente expressar coisas de matemática, tá? Então é um fato, convivam com isso, e depois ela foi adaptada, utilizada para a filosofia. Mas os caras lá, o Frege, ele estava se importando com matemática, tá? Ele queria expressar matemática. Russell, no princípio é matemática, queria expressar expressões matemáticas. A gente vai ver. Então a lógica de Aristóteles tinha algumas limitações importantes para expressar expressões matemáticas, mas também para expressar proposições filosóficas. A primeira era a dificuldade, a não existência de relações, né? Relações é quando aqui você está falando todo o SCP, mas a relação quando eu falo o seguinte, no caso aqui, toda a cabeça de um homem é a cabeça de um animal, tá? Todo homem é um animal, logo, toda a cabeça de um homem é a cabeça de um animal. Então, a primeira sentença, todo homem é animal, você consegue expressar, né? Uma sentença desse tipo aqui, é uma universal afirmativa, né? Todo homem é animal. Mas toda a cabeça de homem é a cabeça de animal, você até consegue expressar, se você pegar e falar o seguinte: toda, sei lá, cabeça de homem é cabeça de animal. Mas você não consegue ver... está aqui na frente, né? Vou trocar de lado. Com essa formalização, você não consegue ver que uma se segue da outra, né? Isso é uma limitação da silogística, né? A silogística é incapaz de lidar com relações, né? Por exemplo, relações de parte e todo, né? Nesse caso aqui, se a cabeça é parte do homem e todo homem é animal, a cabeça de um homem é a cabeça do animal. A silogística não consegue lidar com isso, o cálculo de predicados consegue. Só que mais importante para os nossos propósitos é o fato de que a silogística é incapaz de lidar com inferências do tipo todo mundo ama todo mundo. Logo,
todo mundo ama alguém, ou todo mundo ama a si mesmo, né? As duas, no caso. Porque essas expressões, elas têm o que eu chamei aqui de quantificação aninhada. É um nome meio estranho, mas o que eu quero dizer aqui é que são expressões que têm um quantificador dentro do outro. Então aqui eu estou colocando, tudo bem, tem um todo aqui, né? Pô, até parece uma sentença do tipo A de Aristóteles, né? Uma sentença universal afirmativa, até parece, mas ela não é, porque o que acontece? Ela tem outro todo aqui dentro. Então você tem esse todo mundo aqui, né? O primeiro quantificador é todo mundo. Isso aqui é um primeiro quantificador. Só que esse quantificador está quantificando essa sentença. E essa sentença tem outro quantificador, né? E não tem nenhuma dessas sentenças, nenhuma dessas proposições categóricas de Aristóteles que tenha dois quantificadores. Como é que você lida com isso, né? Aqui no caso, né, vamos pensar que a gente tem uma relação AXY, né? AXY é a relação X ama Y. Então, todo mundo ama todo mundo para todo X, para todo Y, AXY. Para todo X, para todo Y, X ama Y. Ou seja, todo mundo ama todo mundo, porque você pode escolher qualquer X aleatório e escolher qualquer Y aleatório, e você vai ver que aquele X ama aquele Y. Então, quando eu afirmo isso aqui, eu estou dizendo todo mundo ama todo mundo. Então, perceba que eu tenho aqui um quantificador, e esse quantificador está quantificando o quê? Essa sentença aqui toda, né? Só que essa sentença aqui toda tem outro quantificador dentro. Então, o cálculo de predicados, ele é capaz de expressar a quantificação aninhada, como eu chamei, né? E a lógica de Aristóteles não é. Então, a silogística tem capacidade muito limitada de expressar algumas sentenças quantificadas, né? Todo SCP, nenhum SCP, algum SCP, algum SNOP, né? Mas ela não consegue expressar uma sentença como essa em que o quantificador atua sobre outra sentença que ela mesma também é quantificada. Tá? Daí a gente vai para a lógica moderna de Frege. Lembra que eu falei na aula sobre lógica moderna? Eu falei de Frege, eu falei, nossa, a notação de Frege é bizarra. Aqui é a notação de Frege. Tá? Isso aqui é uma fórmula. Interessantemente, a notação de Frege ela é bidimensional. Tá? Ela não é a notação da lógica do cálculo de predicados. Hoje em dia ela é unidimensional, ela é uma sentença, uma frase. Para Frege, a notação de Frege não, ela era tipo um desenho, ela é bidimensional. E é meio bizarra, tá vendo? Isso daqui, tá vendo esse buraquinho com A? Isso aqui é um quantificador universal. Estranho, né? Você tá vendo isso daqui que vem um tracinho para cá e outro tracinho para cá. Isso daqui é um condicional. Sim, então, aqui está dizendo, essa parte aqui está dizendo para todo x, se x é f, né? Isso aqui é uma relação, então isso aqui é uma função. Eu não sei muito bem o que Frege quer dizer aqui, mas de qualquer forma, isso daqui é um condicional em que isso daqui é um antecedente, isso daqui é o consequente. Só que perceba, esse condicional está dentro de outro condicional, né? Isso daqui também tudo é outro condicional. É um condicional em que isso aqui tudo é um antecedente e isso daqui é um consequente, né? E esse consequente também é um condicional em que isso aqui é um antecedente, isso aqui é um consequente. Então, eu teria que gastar um tempo aqui para traduzir essa fórmula para a notação atual, mas só daí você vê que é uma notação meio bizarra, ainda bem que a gente não usa mais ela, né? Então, a contribuição do filósofo matemático alemão Frege, Gottlob Frege, para a lógica moderna tem raízes, né? E isso é um ponto importante. O Frege, ele não vem diretamente da filosofia. Ele era um cara de formação de matemática. Então, a formação dele era sobre fundamentação da análise real. A análise real é uma parte da matemática e, naquela época, as pessoas estavam preocupadas em fundamentar, né? Na época, tinha alguns resultados estranhos, quando lidava com o infinito, alguns pontos que trazia discordância ou resultados contra-intuitivos, e os caras começaram a se preocupar com a questão de fundamentar a análise, explicar por que tem que ser daquele jeito, né? E Frege estava interessado nisso, né? Então você tem
matemáticos como o alemão Riemann. E Frege vem dessa tradição, né? Só que Frege achava que esses caras, tipo Riemann, Frege no geral, ele achava que a matemática, deixa eu ver como é que escreve Riemann, Frege no geral achava que a matemática era muito informal. Então, o motivo dele fazer a lógica é isso, ele queria Riemann, ele queria fazer uma linguagem formal para que você possa expressar a matemática de maneira formal. Então, quando você tem um cara que acha que os matemáticos são informais, daí você vê que o buraco é mais embaixo, né? Então, o fato de Frege ter vindo desse lugar, ou seja, da matemática, faz com que para ele essas noções de variáveis e funções sejam muito naturais, né? Então, daí ele teve essa ideia de colocar como ponto central da noção dele de forma lógica a noção de variável, codificador com variável e funções, tá? Então, quando você fala... então, a lógica de Aristóteles, como eu disse, ela é expressa em linguagem natural. Então, por isso, muitas vezes, ela está ligada a essa noção de forma gramatical. A forma gramatical mais comum é a forma sujeito-predicado, né? E de alguma forma Aristóteles tomou isso como fundamental, né? Se pegar, por exemplo, o trabalho de Kant, que é muito baseado na silogística, né? Kant tira muitas conclusões do fato da forma sujeito-predicado ser de tal jeito. Só que Frege pensou o seguinte: olha só, tudo bem, essa é a forma gramatical, essa é a forma superficial das proposições. Só que a forma lógica de uma proposição nem sempre ela está expressa na forma gramatical. A forma gramatical, muitas vezes, ela é enganadora, de modo que você deve tentar entender a forma lógica das proposições e não a forma gramatical. Então, a silogística era toda baseada na noção de forma gramatical, né? Como eu te falei, todas as sentenças têm essa aqui, SCP, SCP. Aqui eu botei A e B, troquei no meio as variáveis, mas não faz diferença. SCP, SCP. Então, todo SCP, algum SCP, nenhum SCP, nem todo SCP. Então, tudo era baseado nessa noção de forma gramatical, né? Então, considere a sentença: João ama Maria. Hoje a gente vai falar muito de amor. João ama Maria. Frege pensou: olha só, essa sentença ela é mais bem expressa a partir da noção de função, né? Então, ele pensa o seguinte: qual é a forma gramatical de João ama Maria? Você tem aqui um sujeito, né? Esse aqui é o sujeito, João, e isso daqui é o predicado, né? Ama Maria é o predicado. Esse aqui é o predicado. Então, o sujeito aqui você só tem João e o predicado é uma coisa complexa, ama Maria. Frege pensou: olha só, essa não é a análise boa dessa sentença. A análise boa dessa sentença é a seguinte: você tem uma relação que é ama, e essa relação ela tem dois espaços. Ela é uma relação binária, né? Ela tem dois espaços. Para que essa relação seja completa em uma proposição, ela precisa ter duas coisas preenchidas. E aqui você preencheu com João e aqui você preencheu com Maria. Então, João e Maria são nomes próprios, ou seja, denotam indivíduos. E aqui você tem uma relação. Então, ele falou assim: o importante aqui é essa forma lógica. A distinção importante aqui é entre relação e nome. Então, aqui você tem João e Maria, são dois nomes. E aqui você tem a relação. Enquanto aqui você teria só um sujeito, João é o sujeito, mas ama Maria é o predicado. Então, está meio confuso, né? E um ponto importante é que, lembra quando a gente estudou matemática, que a gente estudou funções? Né? Então, você pode ter uma função aqui que é f de x igual a 2x. Né? Então, se eu pegar essa função e aplicar para 2, f de 2, no caso, é 4. Né? 2 vezes 2 é 4. Então, a função é um expediente que ele tem um espaço
vago, né, que no caso aqui é o espaço que a gente simboliza com x, ele tem um espaço vago e no momento que você completa esse espaço, né, alimenta a função com 2, digamos assim, ela te retorna outro número, né? Então, se eu alimentar essa função f de x com 2, ela me retorna o número 4. Se eu alimentar essa função com 3, ela me retorna o número 6. E a grande sacada de Frege foi o seguinte, ele fala o seguinte, olha só, predicados e relações, né? A diferença de predicado e relação é simplesmente que predicados eles só tem um espaço e relações tem 2, 3, 4, 5, 6. Você pode, na verdade, chamar tudo de relação. Você pode falar de relação unária, binária, ternária, quaternária, ou o mais comum, para relações unárias, a gente usa o nome predicado. Então, ele acha o seguinte, olha só, um predicado ou uma relação nada mais é que uma função. Só que o que ele retorna? Se eu tenho uma função, vamos pensar aqui, eu tenho a função ama xy. Isso aqui é uma função. Eu só tenho que alimentar o x e o y eu tenho dois espaços aí para alimentar, né, porque é uma função binária, e quando eu alimentar com dois nomes próprios, né, porque você vê que aqui no caso são espaços para indivíduos, a função vai retornar alguma coisa. Então eu tenho aqui ama j m, né? Vamos dizer que J é o nome de João, M é o nome de Maria. E aí o que uma relação retorna? Um valor de verdade. Essa é uma grande sacada de Frege. Então, ama JM, estamos supondo aqui que João ama Maria, retorna o valor V. Eu botei aqui T por causa de true, mas vou botar V mesmo. Retorna o valor V. Né? Então, para Frege, inclusive, isso é uma coisa meio estranha, valores de verdade são coisas do mundo, tá? Então, a função ama, quando alimentada com JM, retorna o verdadeiro, o valor de verdade verdadeiro. E a função, vamos dizer que, sei lá, José não ama Maria, não, José com J também, Zé não ama Maria, se eu alimentar com Zé e Maria, vai me retornar o valor falso. Então, ele falou, olha só, uma relação nada mais é que uma função. Só que é uma função especial, porque uma função retorna um número, retorna um objeto, um indivíduo. E uma relação retorna também um indivíduo, mas retorna um indivíduo especial, que é um valor de verdade. Tá? E essa aqui é uma grande sacada de Frege, é utilizar a noção de função para expressar a forma lógica da sentença, né? Então vamos pensar aqui que eu tenho a seguinte relação, que é a relação AXY, né? E daí eu alimento essa relação, né? Ela é binária, ela tem dois espaços, com AJM, né? J é o nome de João, M é o nome de Maria. AJM expressa então João ama Maria, né? Então, para essas funções especiais que retornam um valor de verdade, no cálculo de predicados a gente usa letra maiúscula, né? Então o predicado é homem, nada mais é que uma função, que é hx, vamos dizer. Então essa função ela tem um espaço vazio e quando eu alimento essa função com Sócrates, eu expresso Sócrates é homem, que me retorna o verdadeiro, porque Sócrates é homem, tá? É basicamente assim. Então Frege tem esse ponto que é o seguinte, ora, a forma lógica, a forma gramatical aqui, ou como às vezes os filósofos falam, a forma superficial, forma gramatical, ela é enganadora, porque parece que essa sentença tem um sujeito e um predicado, mas na verdade o predicado é uma entidade complexa em que ali tem um nome. Então, a distinção relevante não é quem está na posição de sujeito, quem está na posição de predicado. A distinção relevante é o que é indivíduo, o que é nome, ou seja, nome denota indivíduos, né? Então, o que é indivíduo e o que é função, o que é, no caso aí, relação, né? Então, por isso que Frege tem um texto chamado Conceito e Objeto. A distinção importante é essa, o que é conceito, ou seja, o que é expresso por relações, o que é expresso por funções, e o que é objeto, ou seja, o que é expresso por nomes, né? O que é denotado por nomes. Então,
como eu disse, a distinção importante aqui é que João e Maria são nomes próprios, né, de indivíduos, de objetos, que são representados na lógica moderna por letras minúsculas. Então, no cálculo de predicados, sempre que você tiver uma letra minúscula, se ela for x, y, z, vai ser uma variável, geralmente, tá? Então, ela vai estar, geralmente, se for uma variável, como é que você sabe que algo é variável? Ela vai estar ligada a um quantificador. Se eu tiver um quantificador e do lado uma letra, essa letra é uma variável, tá? Geralmente se usa x, y, z, mas isso aí é uma convenção, tá? Poderia usar ABC, não importa. O que faz algo ser variável é ela estar ligada ao quantificador, tá? É a maneira mais simples de você identificar. Você pode ter variáveis livres, ou seja, variáveis que não estão ligadas no quantificador, mas para saber o que é uma variável ou não, você precisa definir, né? Geralmente se define quando eu falo assim, eu vou fazer aqui minha linguagem. Variáveis são x, y, z e constantes, ou seja, constante. Então, variável é algo que varia entre vários indivíduos e uma constante, né? Uma constante nomeia um indivíduo. Então, geralmente constantes a gente usa A, B, C, D, etc. Né? Muitas vezes a gente vai utilizar aqui J e M só porque é inicial de João e Maria, fica mais fácil de perceber, tá? Mas isso aqui não tem nada de importante com a escolha das letras, tá? Geralmente você vai ter uma linguagem, você vai definir sua linguagem, você vai falar o que é constante, o que é variável, para a pessoa saber, tá? Mas o ponto é esse, variáveis, elas estão geralmente ligadas a um quantificador e constantes não. Essas funções especiais que retornam valores de verdade, que são predicados e relações, a gente geralmente utiliza letras maiúsculas, né? Então, quando eu falo P de A, né, no cálculo de predicados, isso aqui se lê A é P. Ou seja, eu estou utilizando essa função aqui, que é um predicado, e eu estou alimentando ela com esse nome próprio aqui, que denota o indivíduo. Então, Sócrates é homem, pode ser expresso da seguinte maneira: HS. Sócrates é mortal, MS. A gente está usando aqui essas letras só porque são a primeira letra das palavras, tá? Então, como é que eu vou expressar aquele famoso silogismo? Todo homem é mortal. Para todo x, se x é homem, x é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Essa aqui é a premissa 1, premissa 2 e aqui é a conclusão. A gente vai ver depois, a gente vai aprender, deixa eu tirar aqui da frente, a gente vai aprender depois como é que prova isso. Como é que prova que realmente isso daqui, essa conclusão se segue dessas premissas, tá? A gente está aqui só pensando um pouco como expressar as coisas, tá? A gente vai depois, a gente vai aprender ainda o vocabulário do cálculo de predicados. Estou aqui só passeando um pouco, adiantando um pouco para as coisas ficarem um pouquinho mais naturais, né? Quando a gente for estudar, vocês vão saber, eu lembro, isso aqui é uma constante, isso aqui é um predicado, uma relação, né? Então, no caso aqui, né? Isso aqui é maiúsculo porque denota uma relação binária, que tem dois espaços, né? Se fosse uma relação binária, se é uma relação binária e eu coloco 3 nomes, J, M, Z, aí não é gramatical. Aí essa sentença aqui não quer dizer nada, porque a gente definiu, né, nós somos monogâmicos, normativos, definimos que o amor só tem 2 relatos, tá? Você pode fazer outra relação com 3, com 10, só precisa definir, né? Mas nossa relação aqui, ela é normativa, só pode ter 2 relatos, tá? Então, se tiver 3, não vai ser gramatical. Tá. Então, a análise da inferência matemática levou Frege a uma notação que permitisse expressar quantificadores aninhados, né? E isso é bastante importante para a matemática, porque veja, às vezes na matemática você está querendo expressar uma sentença, por exemplo,
a conjectura de Goldbach. Vou que dar deixa eu colocar aqui só para eu colocar papelzinho. A conjectura de Goldbach. Então, vocês já ouviram falar? A conjectura de Goldbach é algo não provado em matemática. É algo que provavelmente é verdadeiro, mas que acho que ninguém provou, viu? Depois vocês dão uma googada aí, olha no Wikipedia se já foi provado que ela é verdadeira. A conjectura de Goldbach fala o seguinte: para todo, deixa eu botar aqui de jeito menos formal, todo par maior que 2 é a soma de dois primos. O que isso quer dizer? Me dê qualquer número par maior que 2 e eu vou encontrar dois números primos que somados desse número par. Então vamos pensar. Número 4. Número 4 é igual a 2 mais 2. 2 é primo. 2 mais 2 é 4. Vamos pegar outro número par maior que 2. 6. 4 mais 2 não pode, porque 4 não é primo. Mas 6 é igual ao quê? 3 mais 3. 3 é primo. 8. 4 mais 4 não pode, porque 4 não é primo. 4 é par, inclusive. O único primo que é par é 2, tá? Mas 8 é o quê? 5 mais 3. 5 é primo e 3 é primo, O que é um número primo? O número primo é um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Não tem divisores. 5 não é divisível por nenhum número que não seja 5 e 1. 3 também. Vamos para o 10. 10 é 5 mais 5. Vamos para o 12. 12 não pode ser 6 mais 6, porque 6 não é primo, Então, como é que é o 12? 7 mais 5. E assim sucessivamente. Qualquer número que você pegar, maior que for, você consegue achar dois números primos que você somado, que a soma desses dois números primos são par. Beleza. Agora a dificuldade é provar para todo número. Isso é difícil. Porque qualquer número que você pegar, existem outros números muito maiores. Existem infinitos números naturais. Então, não adianta não adianta eu ir provando aqui, vamos provar o 14, depois o 16, nem que eu fique anos fazendo isso. Não adianta, porque tem infinitos números, eu tenho que conseguir uma prova geral disso. E isso é complicado, tá? Mas o ponto aqui é o seguinte, não tô querendo provar a conjectura de Goldbach não, tá? Não tenho nem matemática suficiente para isso. Estou querendo fazer aqui é simplesmente expressar essa sentença aqui em linguagem lógica. Ela é complicada, porque ela tem muita quantificação aninhada. Ela tem vários quantificadores aqui escondidos, mas você consegue expressar isso no cálculo de predicados. Quer ver? Vou tentar expressar aqui para vocês. Vou ver se eu consigo. Todo par maior que 2. Então, para todo x, se x é par, então P aqui é par, tá? E x é maior que 2. Vamos admitir isso aqui é uma função, é uma relação. Relação maior que é uma relação. Então é uma questão, é uma entidade lógica. Só que eu vou colocar aqui só a notação dela mais normal de matemática, que é assim, tá? Mas eu poderia simplesmente definir uma relação aqui, maior xy, e colocar aqui, mx2. Poderia fazer isso. Ia ficar mais estranho. Vou colocar esse aqui que é mais normal, tá? Então, para todo par maior que 2, como é que eu expresso isso? Para todo x, se x é par e x é maior que 2, então eu estou dizendo que esse número aqui é a soma de dois primos. Como é que eu expresso isso? Existe um y e existe um z, tal que y é primo e z é primo, Como já tinha usado a letra P ali para primo ou para par, estou usando a Q para primo, tá? Obviamente a gente poderia definir o que é um primo, só que ficaria uma expressão muito complicada, Vamos ficar assim, a gente tem esse predicado aqui que quer dizer primo. E y mais x
é igual, ou y mais z é igual a x. Né? Aqui novamente também eu vou utilizar essa notação matemática aqui para não atrapalhar muito, mas perceba que isso aqui é uma função. Né? Uma função. Isso aqui é uma relação de inequalidade, é uma inequação, é uma desigualdade, essa é a palavra. Isso daqui é uma relação que com a igualdade você forma uma proposição. Então, quando eu falo isso aqui, para todo x, se x é par e maior que 2, então existe um y e existe um z, tal que y e z são primos e y mais z é igual a x. Né? Então, aqui eu estou expressando a mesma coisa daqui de cima. Só que perceba, para expressar isso daqui, eu precisei de o que eu estou chamando de quantificação aninhada. Tá? Estou falando assim o que eu estou chamando porque eu realmente não lembro como é que o pessoal chama em português. Tá? Eu não sei se tem um nome melhor, mas eu traduzi como aninhada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que você tem essa expressão aqui, esse quantificador, e esse quantificador está quantificando toda essa expressão aqui. Né? Esse quantificador está quantificando tudo isso. Perceba que aqui no finalzão ocorre um x, e esse x está sendo quantificado aqui por esse quantificador. Mesma coisa esse x aqui, né? Esse quantificador está quantificando esses 3 x's aqui. Então ele está quantificando essa expressão toda, né? Por isso que é importante usar o parênteses. Só que essa expressão toda, ela mesma contém outros quantificadores dentro dela, né? Esse quantificador aqui para todo y está quantificando esse y aqui, que também está aqui, e esse daqui, ou para todos y não, existe um y, e esse existe um z, está quantificando esse z aqui e esse z aqui. Então, perceba que aqui para eu expressar essa sentença, eu precisei de uma quantificação aninhada, quantificador dentro de quantificador, e era exatamente isso que a lógica aristotélica não consegue fazer, né? Mas a lógica de predicados atual consegue. A lógica moderna utiliza 2 quantificadores, como eu falei, e são quantificadores unários. Né? São quantificadores unários porque eles quantificam sempre uma variável. Né? Então, você pode ter vários quantificadores, mas cada um quantifica uma variável. No caso esse aqui é um ponto até secundário. No caso da lógica de Aristóteles, tem quantificadores, né? Só que esses quantificadores aqui eles são binários, no sentido de que eles quantificam 2 variáveis. Também não se preocupe muito com isso. Então tem esses 2 quantificadores, que é o para tudo e o existe. Como eu disse, na verdade, você só precisa de um e você consegue definir o outro. E aí, com isso, você consegue expressar a lógica, as sentenças categóricas. De novo, todo SCP é para todo x, se x é S, então x é P. Algum SCP existe um x que é SCP. Nenhum SCP, vou continuar com SCP aqui, não existe um x que é SP. E nem todo SCP nem para todo x, se x for S, x é P. Né? Então, isso daqui é uma fortaleza, algo bom da lógica de predicados é que é uma teoria que, de certa forma, é mais simples, no sentido de que se decora menos coisas. Né? Pode ser um pouquinho mais complicada de pegar o jeito, mas quando você pega o jeito é muito mais simples do que a teoria de Aristóteles. Você não vai precisar ficar decorando, né, aqueles nomes lá de cada figura. Não, esse aqui é um Bárbara, é um Celarente. Você vai transformar o não precisa ficar decorando isso. Vai decorar algumas poucas regras, você vai conseguir fazer tudo o que Aristóteles fazia. Né? E isso é muito forte, né? Porque a lógica de Aristóteles já era um grande feito, e essa daqui ela faz tudo o que a lógica de Aristóteles faz e faz muito mais. Né? Porque consegue expressar vários tipos de sentença e consegue calcular em cima de vários tipos de sentença que a lógica de Aristóteles não consegue. Né? Por exemplo, essa sentença aqui. Você consegue aplicar as regras do cálculo de predicados para ver o que se segue disso aqui. Normal, é simples. É a mesma coisa que você faz com todo o SCP. Claro, é um pouquinho mais complicado, porque tem quantificador dentro do quantificador, mas assim, são as mesmas regras. Né? Você não tem regras novas para lidar com isso.
né? Você tem as mesmas regras, você consegue lidar com isso também, tá? Então isso é muito, muito poderoso, né? Essa é a introdução dessas duas coisas, quantificador e funções, sendo que relações são funções que retornam valores de verdade. Muito bonito. Por justiça histórica, eu tenho que falar isso aqui, eu tenho que falar desse cara aqui, Peirce, tá? Peirce é um filósofo americano que, ao mesmo tempo que Frege, ele inventou os quantificadores, né? Sem Frege na Alemanha, com uma origem da matemática alemã e tal, Peirce nos Estados Unidos, outra origem, né? Um filósofo pragmatista, um não conhecia o outro, nada disso, e eles inventaram os quantificadores. Frege é mais famoso porque o sistema de Frege é melhor, é completo, né? Frege foi mais sistemático, no sentido de que ele explicou, definiu quais são os axiomas, mostrou como prova, mostrou as regras, e depois se viu que o sistema dele era completo, ou seja, qualquer sentença expressável na linguagem do cálculo de predicados de primeira ordem, se aquela sentença for uma verdade lógica, ou se seguir de um outro conjunto de sentenças, aquelas regras que Frege inventou, ou outras versões, né, a gente tem hoje vários sistemas de prova, consegue provar. Isso é muito bom. Qualquer sentença expressável que seja verdadeira ou que seja uma verdade lógica, você consegue provar. E, além disso, o sistema de Frege ele é correto, no sentido de que se você consegue provar algo no sistema de Frege, aquele algo é uma verdade lógica. Ou se você consegue provar que algo se segue de algo, aquele argumento é válido. Então, isso também é muito forte, né? E Frege fez esse sistema, Peirce nem tanto. Peirce ele introduziu, fez algumas relações, é muito importante também, muito interessante o trabalho de Peirce, mas ele não foi sistemático como Frege, né? E assim, uma vantagem de Peirce é que os quantificadores dele tinham uma notação muito mais próxima da atual, né? Como eu falei para vocês, essa daqui é a notação de Frege, né? Muito diferente isso daqui disso daqui, né? Que a gente faz hoje, né? Isso daqui é muito diferente disso daqui, né? Muito diferente. Já os quantificadores de Peirce já eram mais parecidos com o atual. Em vez dele utilizar esse A de cabeça para baixo, ele utilizava esse símbolo aqui de multiplicatório, mas ele fazia exatamente assim para todo x, igual a gente faz atualmente, só que o símbolo era diferente. E em vez de utilizar esse símbolo aqui, ele utilizava esse símbolo aqui, somatório. Existe um x, então tá, isso aí é uma vantagem de Peirce, que ele era mais próximo da notação atual. Então, é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês, tá? Espero ter convencido vocês que quantificadores e funções, expressar relações, predicados como funções, são duas invenções muito importantes. Primeiro, porque você consegue ver que nem sempre a forma lógica, a forma gramatical expressa a forma lógica, né? Percebe? Isso daqui, todo o SCP, não tem nada a ver com isso aqui, né? Isso aqui tem um condicional. Onde é que está o condicional aqui, o se então? Não estou vendo todo o SCP, onde é que está o se então? Né? Aqui tem uma conjunção. Onde é que está o i aqui? Não tem i. Né? Então, a forma gramatical não expressa bem a forma lógica. Mas, ainda assim, quando eu falo para todo x, x é S, x é P, eu estou expressando exatamente o que todo SCP quer dizer. Né? Então, a ideia aqui, essa ideia de forma lógica, quando que utiliza funções e nomes próprios, ou seja, conceitos e objetos, e os quantificadores. Espero ter convencido vocês que essas são grandes invenções, né? Até porque vocês fizeram lógica 1, que era um cálculo sentencial, cálculo proposicional, agora vocês estão fazendo lógica 2. Por que eu estou fazendo lógica 2, né? Porque vocês têm que aprender a jossa dos quantificadores, das relações e das quantificadores e relações, né, e variáveis, etc.
tá? Porque vocês vão conseguir expressar muito mais coisas, né? Você não consegue expressar isso daqui em cálculo proposicional. Como é que você expressa essa sentença aqui em cálculo proposicional? Você expressa assim, ó, P. Isso aqui é uma proposição. Minha proposição P é essa daqui toda, mas você não está vendo a estrutura interna da proposição. Tá entendendo? Então, muitas vezes disso aqui vai se seguir alguma coisa, mas você não vai conseguir expressar isso no cálculo sentencial, porque isso aqui é só P. Né? E o que se segue de P? P o quê? Não é muito elucidativo, né? E o cálculo de predicados te permite mergulhar na estrutura da proposição e expressar a forma lógica dela, expressar a estrutura interna dela. E isso é importante para a filosofia, certo? Porque, por exemplo, vamos pensar aqui nos 4 sentidos do que eu falei da outra vez, né? O primeiro que eu falei é de predicação, quando eu falo Sócrates é homem. O de existência, né? Que não é uma maneira muito gramatical de falar, mas as pessoas às vezes, né, quando querem parecer que são filósofos falando coisas profundas, falam esse tipo de coisa aqui, que na verdade só é português mal falado. Sócrates é, né? No sentido de Sócrates existe. Nossa, Sócrates é. Sócrates existe. Filósofos. Não, vou botar aqui não, só para ficar vou botar o seguinte: a baleia é um mamífero. E, por último, Clark Kent é Superman. Nossa, aqui então tudo está usando a mesma forma, sujeito e predicado, menos essa daqui que não tem predicado, né? Mas a segunda. Mas, tudo aqui tem essa palavra que palavra poderosa, né? Fala tantas coisas com esse mesmo verbo, né? Deve ser uma palavra muito poderosa. Quando você vai ver, você vai tentar expressar isso em cálculo de predicados, você vê que, na verdade, a forma lógica, a forma gramatical aqui está escondendo várias ambiguidades, né? O é ambíguo. Cada um dessas coisas aqui, cada um desse é um uso muito diferente dos outros. Quando eu falo Sócrates é homem, como é que eu expresso isso em lógica no cálculo de predicados? HS, né? S denota Sócrates, o indivíduo, e H denota uma propriedade, né? H é uma relação unária. Então é assim, HS, Sócrates é homem. Quando eu falo Sócrates como é que eu expresso isso em lógica? Né? Você poderia ter um predicado de existência, mas grosso modo, isso aqui é tema de discussão, tá? Você tem lógicas livres que lidam com isso, mas eu posso expressar Sócrates existe da seguinte maneira: existe um X, tal que X é igual a Sócrates. Sócrates existe, né? Existe um X que é Sócrates. A baleia é um mamífero, né? Aqui, então esse primeiro aqui é um de predicação. Esse segundo é um de existência, né? Só lembrando que isso aqui só é português errado, né? Para parecer profundo, não faz sentido nenhum. Sócrates existe, o negócio de falar Sócrates A baleia é um mamífero, isso aqui é uma inclusão de classe. Eu estou falando que a classe das baleias está inclusa, é um subgrupo da baleia, é um subgrupo dos mamíferos, né? Então isso aqui é inclusão de classe. Quando eu falo a baleia é um mamífero, eu estou falando o seguinte: para todo X, se X é uma baleia, então X é um mamífero, né? Essa aqui é a sentença universal afirmativa de Aristóteles. Quando eu falo Clark Kent é Superman, esse aqui é de identidade. Então vamos pensar que C é Clark Kent e S é Superman. Eu estou expressando isso aqui. Então perceba, isso aqui, essas formas lógicas não tem nada a ver uma com a outra. São coisas bem diferentes que você está falando. E você traduzir isso em
cálculo de predicados te ajuda a ver essa diferença, né? Então você pega filósofos do passado, filósofos da antiguidade, tá os caras viajando nessa parada, não é, né? O nada existe porque o nada é, então o nada, né? Algo é um nada, então como é que pode algo ser nada? Entendeu? O lógico moderno fala assim, meu amigo, nada é um quantificador. Quando eu falo nada existe, eu estou falando o seguinte. Agora eu vou utilizar aqui um predicado de existência só para ficar menos bizarro. Estou falando assim, para todo x não existe x, é isso que eu estou falando. Não tem uma coisa que é o nada. O nada não é, o nada não é um nome próprio que denota uma coisa que é o nada. Perceba que aqui eu escrevi isso daqui, eu não utilizei nenhuma constante. Isso aqui só tem variável e predicado e quantificador. Não tem nenhuma constante. Em nenhum lugar eu estou falando do nada. O nada não é uma coisa. O nada é ausência de coisa. E você consegue mostrar isso muito facilmente usando o cálculo predicado. Então, esse é o grande coisa a importância do cálculo de predicados para o filósofo, entendeu? Então, por isso que estão fazendo esse curso. Não é porque a gente quer torturar vocês mais. Nossa, os coitados dos meninos já fizeram lógica 1, vou ter que encher o saco de novo com lógica. Não, tá? Tem sua importância. Então, antes de eu deixar vocês, bora só fazer aqui um exercício sobre amor, tá? Que é bastante interessante. Então, lembra que a gente tinha definido a relação binária ama, né? Que é, às vezes você pode expressar a relação aqui, assim, né? Esses 3 pontinhos fazendo assim, uma relação é um objeto. Frege fala isso, uma relação é um objeto insaturado, ele não é completo. Uma relação para ele ser completo falta partes, que você precisa alimentar a relação com essas partes, você precisa completar ela com nomes próprios, né? Então essa relação ama, ela tem 2 lugares aqui, né? Ela tá tipo, é engraçado isso, né? Porque amor e incompletude tem a ver, né? Então a relação ama, ela tá incompleta e para ela se sentir completa, você tem que alimentar ela com 2 indivíduos, né? Então vamos imaginar que a gente tem essa relação aí binária que é o ama e você tem 2 nomes próprios, 2 constantes, né? 2 constantes individuais que denotam João e Maria, tá? Então a gente tem essa relação ama que a gente vai expressar com A, né? Então A, X, Y, aqui os lugares que a gente vai colocar nossos indivíduos, e a gente tem o nome de João e o nome de Maria. Tá, expresse essas sentenças aí abaixo. Maria ama todos. Como é que eu expresso isso? Na linguagem do cálculo de predicados. Então, obviamente, aqui tem um quantificador, né? E a dica é que esse quantificador é universal, porque o que está escrito aqui é todos. Então, vamos ver. Para todo X, ama Maria X. Para todo X, Maria ama esse X. Qualquer X que eu colocar aqui no lugar, Maria ama, porque ela ama todos. Então é assim que eu expresso. Todos amam Maria, né? Novamente aqui tem o quantificador de novo, e é universal, porque é todos. Então é parecido, só que a ordem aqui é diferente. Estou falando o contrário, estou falando que para todo X, X ama Maria, né? Então a ordem na relação importa, tá? Porque o primeiro relata que ama o segundo. Então, no primeiro caso, estou falando que Maria ama todos. No segundo caso, estou falando que todos amam Maria. Todos amam a si mesmo. Para todo X, ama XX. Para todo X, X ama X. Todos amam a si mesmo. Todos amam a todos. Então, aqui você tem um quantificador. Aqui você perceba, já tem a dica aqui que tem 2 quantificadores, né? Como é que eu expresso todos amam todos? Não estou entendendo como é que eu expresso da seguinte maneira. Para todo X, para todo Y, X ama Y. X ama Y. Para todo X, para todo Y, X ama Y. Eu posso pegar qualquer par de indivíduos no domínio. Pega aí 2 pessoas aleatórias. Vamos dizer que o X é Danilo e o Y é Ana Maria Braga. Danilo ama Ana Maria Braga, porque todos amam todos. Se for ao contrário, se o X for Ana Maria Braga e o Y for Danilo, também Ana Maria Braga ama Danilo.
Porque todos amam todos, é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que não importa quem é X, quem é Y. Qualquer nome que eu colocar no lugar de X, qualquer nome que eu colocar no lugar de Y vai ser verdadeiro. Porque eu estou afirmando que todos amam todos. E essa última sentença aqui, ela é a pegadinha, né? Esse aqui é um dos exemplos mais dados em filosofia, que é bastante interessante. Todos amam alguém. Quando você fala isso, você pode estar querendo expressar duas coisas, tá? Na verdade, geralmente a gente está expressando só uma, mas o lógico chato vai dizer que você pode expressar duas coisas. Você pode estar querendo expressar o seguinte: para cada pessoa existe uma pessoa que ela ama. Então, vamos dizer que eu amo minha mãe, você ame a sua, o outro ama a tia, o outro ama, né? Pode amar mais de um, mas existe pelo menos uma pessoa que ela ama. Não necessariamente a mesma pessoa, né? Então, como é que fica isso, né? Para todo x existe um y e que x ama y, né? Então aqui então perceba que aqui você tem um quantificador aqui universal e um quantificador aqui que é existencial. Então você fica, primeiro coisa que você pode estar querendo afirmar é o seguinte: para todo x existe um y que x ama y. Tá? Eu estou olhando para o lado porque eu estou escrevendo aqui na tela, tá? O slide está na outra tela. Mas eu posso querer dizer outra coisa que é engraçada. Eu posso querer dizer que existe uma pessoa no mundo que todo mundo ama aquela pessoa, né? Tem alguém no mundo que é amado por todos, né? É uma interpretação mais esqueci a palavra, idiosyncrática dessa expressão. Mas como é que se expressa isso em lógica? Existe um y tal que todo x ama aquele y. Então perceba que elas são iguais, o que muda é a ordem dos quantificadores. Então, a ordem dos quantificadores importa, tá? Então, a ordem da relação, quem está em primeiro, quem está em segundo importa, a ordem dos quantificadores também importa, que você vai estar expressando coisas diferentes se você estiver quantificando com ordem diferente. Se o quantificador for igual para todo x, para todo y, para todo z, a ordem não vai importar tanto, mas principalmente quando são quantificadores universais e existenciais misturados, a ordem aí geralmente vai importar, tá? Então, um dos objetivos da utilização da lógica na filosofia moderna, na filosofia atual, é lidar com esse tipo de ambiguidade. Tá? Filósofo, a gente está o tempo todo falando de coisas muito abstratas e muito pouco palpáveis, né? Então, a chance da gente estar sendo ambíguo, da gente estar falando besteira, estar falando sobre, né, ser uma roda que está rolando em falso, não está nem pegando na realidade, está falando um monte de besteira, é grande, né? E o uso da lógica serve para isso, serve para pelo menos refrear, pelo menos te colocar uma pulga atrás da orelha. Pô, será que eu estou expressando certo? Será que eu estou falando certo? Será que realmente isso se segue do que eu queria dizer? Né? Então, a lógica ela serve para isso, para lidar com essas ambiguidades e outras limitações da linguagem natural. Claro que a linguagem natural, o português, o grego, tem outras vantagens, né? A linguagem natural ela é muito mais, ela exprime muito mais coisas que a lógica. A linguagem natural faz poesia, faz muito mais coisa. Mas a lógica, por outro lado, tem a vantagem de ser muito exata, né? Então, você saber lidar com essas duas coisas sendo um filósofo é importante, tá? Então, é isso. Eu ia dar um exemplo aqui de um argumento meio bizarro, meio falacioso, mas que é engraçado. Mas eu vou dar. Né? Se tiver, esse é um argumento aqui que é inválido, tá? Ele está lidando com ambiguidade. Premissa 1. Um Fusquinha, não é um Fusquinha, um carro, um Fusquinha velho, vou botar aqui velho para ficar mais engraçado, é melhor que nada. Né? Pô, é melhor. Se você não tem carro nenhum, alguém vai te dar um Fusquinha velho, você fala, porra, é melhor que nada, né? Eu quero. Mas você tem então essa premissa parece ser verdadeira. E eu tenho a premissa 2, que é a seguinte: nada é melhor que uma Ferrari, né? Nada no sentido de carro, né? Uma Ferrari é o melhor carro de todos, nada é melhor que uma Ferrari.
Vamos supor, principalmente se você for em Fórmula 1, você vai concordar, pô, eu queria ter o Ferrari. Mas se o Fusquinha é melhor que nada e nada é melhor que a Ferrari, logo, um Fusquinha é melhor que a Ferrari? Né? A conclusão parece seguir. Parece que isso aqui é da seguinte forma: se A é melhor que B e B é melhor que C, logo A é melhor que C. Né? Parece que é essa forma de argumento aqui. Se o Fusquinha é melhor que nada e nada é melhor que a Ferrari, o Fusquinha é melhor que a Ferrari. Né? Mas, obviamente, esse argumento é falacioso. Né? E a falácia desse argumento, ela vem exatamente da palavra nada. Né? Nada não é uma coisa. Né? Não existe esse B que é nada. Nada é um quantificador. Então, essas sentenças, um Fusquinha é melhor que nada e nada é melhor que uma Ferrari, se você for expressar isso daí em cálculo de predicados de primeira ordem usando quantificadores, você vai ver que esse argumento não segue. Tá? Então, eu vou até deixar aqui como um exercício para casa, um desafio. Tenta expressar um Fusquinha é melhor que nada utilizando quantificadores e nada é melhor que a Ferrari utilizando quantificadores. Tá? A gente se vê então na quinta que vem. Valeu, falou.